nesta unidade de estudo vamos estudar mais sobre o ITBI. E o que dispõe no artigo 1417 do Código Civil? Você sabe? O professor Edivaldo Nilo irá explicar mais detalhes sobre este tema, que é muito cobrado em concursos. Então, muita atenção aos conceitos que serão abordados. Boa aula para você! Vamos nessa. Vamos animar segunda unidade de estudo sobre o nosso querido Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E você verificou na primeira unidade de ensino, isso é fundamental, que o ITBI não incide apenas sobre a transmissão por ato oneroso de bens imóveis. Você viu também que ele irá incidir sobre os direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, penhor, anticrese e hipoteca. Vamos agora detalhar esta questão daqueles fatos que dão origem à obrigação tributária referente ao ITBI, o seu aspecto material. Então, vamos nessa, meu amigo e minha amiga. Nosso querido ITBI, Imposto de Competência Municipal e Distrital. Então, verifique junto comigo. Transmissão de bens imóveis. Sempre deixando claro que tem que ser por ato oneroso. Então, a transmissão de bens imóveis por ato oneroso, como a compra e venda de bens imóveis, e os direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis também incide o ITBI. Claro que, em relação aos direitos reais sobre imóveis, você retira os direitos reais de garantia, penhor, anticrese e hipoteca. E também vai incidir sobre a cessão de direitos por ato oneroso de bens imóveis. Então, também incide o ITBI nesta hipótese. Veja que são exemplos a compra e venda, a dação em pagamento de bens imóveis. Com uma compra e venda de bens imóveis, uma dação em pagamento, ou seja, ao invés de pagar em dinheiro, eu pago determinada dívida com um bem imóvel, incide o ITBI. Também incide o ITBI, preste atenção, numa permuta. E as legislações estabelecem isso, numa troca de bens imóveis, se a troca não for similar. Então, preste muito bem atenção nisso. Deixando agora claro a questão da exclusão. Veja, direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e anticrese. Veja que o penhor é um direito de garantia sobre coisa móvel. Então, nesses três casos aqui, não irá incidir ITBI em nenhum caso, apesar de ser direito real de garantia. Veja, o penhor é uma garantia suscetível de alienação, suscetível de venda de coisa móvel. Não incide ITBI. A hipoteca também é uma garantia que se dá ao credor, sendo que há uma novidade aí no Código Civil de 2002, de bem imóvel ou de navio ou avião, aeronave. Então veja que na hipoteca é uma garantia em que se continua na posse do bem. O devedor continua na posse do bem e dá em garantia um bem imóvel ou um navio ou um avião, uma aeronave. Também não incide o nosso ITBI. E, por fim, a anticrese. Anticrese é uma garantia de bem imóvel em que o devedor cede os direitos a uma entrega aí do bem imóvel, cede os direitos de frutos e rendimento daquele imóvel para o credor. Ou seja, o credor recebe o imóvel e tem o direito a todos os frutos e rendimentos decorrentes daquele imóvel. Esta é a garantia denominada de anticrese. Também nessa hipótese não incide o nosso querido ITBI. Um ponto fulcral para a questão da incidência do ITBI sobre a promessa de compra e venda é o artigo
1417 do Código Civil. E ele é fundamental para a sua prova. Tem incidido por diversas vezes em provas da área jurídica. Veja que aqui vai se tratar da questão do registro. Irá incidir o ITBI no caso de promessa e compra e venda em que há registro dessa promessa e compra e venda? Vamos ver a partir de agora. Então, prestem atenção comigo a respeito do dispositivo do artigo 1417 do nosso querido Código Civil. Lembrando sempre que no artigo 1225 do Código Civil de 2002, inciso 7º, dispõe como direito real o direito do prometente comprador do imóvel. Então, é um direito real o direito do promitente comprador do imóvel. Se é um direito real sobre imóvel, poderia incidir o ITBI. Mas há um detalhe a respeito do 1417. É o que passamos a trabalhar com vocês a partir de agora. Então veja os aspectos aí de decisões do STJ e também doutrinárias. Diz o artigo 1417 do Código Civil: a promessa de compra e venda em que se não pactou o arrependimento, não há arrependimento, celebrada por instrumento público ou instrumento particular, pode ser ou um ou outro, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Ou seja, nesta hipótese do registro, há um direito real, que não é de garantia, não é penhor, não é anticrese, não é hipoteca. Ou seja, irá incidir o nosso querido ITBI. Então fala o STJ que não há dúvidas que a cessão de direitos sobre o contrato do compromisso de compra e venda registrada no cartório de registro de imóveis é fato gerador do ITBI. Então veja que, inclusive, a cessão de direitos desse contrato de promessa e compra e venda, e você viu que pode ser por meio de instrumento particular, a cessão desse direito aí irá incidir o ITBI. Ok? Vejamos aqui de forma simplificada esse tema, mas antes vamos verificar essa questão aqui de concurso público e veremos de forma simplificada esse tema. Veja, concurso de promotor de Sergipe considerou incorreto sobre a transferência de imóvel do setor privado para a União, destinado à reforma agrária, incide o ITBI, o que não ocorre quando a União transfere o imóvel para os beneficiários da reforma agrária. Veja, meu amigo, que, na verdade, tem que se falar no caso de desapropriação para fins de reforma agrária que gera imunidade. Desapropriação para fins de reforma agrária. Então, veja aí o artigo 1225, inciso 7º, que a gente falou, o artigo 1417 do Código Civil, e, assim sendo, que nós acabamos de falar também, não há dúvidas de que a cessão de direitos sobre o contrato de compromisso de compra e venda, registrada no cartório de registro de imóveis, é fato gerador do ITBI. Naquele caso, lembre que não há direito de arrependimento. Então, dividimos a situação, para ficar mais clara, em 3 pontos fundamentais. A mera celebração de contrato de compromisso de compra e venda, que não incide o ITBI, conforme decisão recente do STF, ou seja, recente de 2007, que não há o registro, Mas veja, no caso, o registro no cartório de registro de imóveis do contrato de compromisso e compra e venda, que cria direito real previsto no Código Civil para o adquirente. E a cessão de direitos sobre o contrato de compromisso de compra e venda registrada no cartório imobiliário. Nesses 2 casos, não há dúvidas aí que da possibilidade, nos casos 2 e 3,
Ou seja, no caso 2 se refere ao direito real sobre imóveis, né? A promessa de compra e venda. E no caso 3 se refere à cessão de direitos registrada no cartório, no caso de registro no cartório, seja por instrumento público ou particular, no caso de registro, vai gerar também a incidência do ITBI nessas hipóteses 2 e 3. E isso você viu aí cobrado no concurso de promotor do Rio Grande do Norte. Veja, comprador adquiriu imóvel residencial urbano em construção por contrato de compromisso de compra e venda registrado no cartório de títulos e documentos e o vendeu para a terceira pessoa, mediante cessão de direitos sobre o contrato de compromisso de compra e venda, o qual foi registrado no cartório de registro de imóveis. Acerca dessa situação, e de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, assinale a opção correta. Qual é a opção correta? O fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade, o que não ocorreu quando o contrato de compromisso de compra e venda foi registrado no cartório de títulos e documentos. Veja, o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade, não é? No caso aí. Veja que nessa mesma prova foram considerados incorretas as seguintes assertivas, né? Não há fato gerador do ITBI no caso em tela. Há fato gerador na hipótese. O fato gerador do ITBI é a transmissão da posse feita no cartório de títulos e documentos. Não, é a transmissão da propriedade, né? Não é da posse. O ITBI incide tanto no registro feito no cartório de títulos e documentos, quanto no registro de imóveis. Veja que é apenas no caso do registro de imóveis. Lembre lá o artigo 1417, voltamos a ele. A promessa de compra e venda em que se não pactou o arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis. Então, o Código Civil é bem claro referente ao registro de imóveis e não ao cartório de títulos e documentos. Tem que ser no registro de imóveis, por isso o item 3 é falso. Item 4. Qualquer ato jurídico que manifeste a transmissão da propriedade é hábil para servir fato gerador do ITBI, até mesmo uma procuração em causa própria devidamente registrada no cartório de títulos e documentos. Falso, meu amigo. Tem que ser por ato oneroso e você verificou que em determinada situação, tem que existir em determinadas situações o registro no cartório de imóveis. Verificou, por exemplo, na hipótese do artigo 1417 do Código Civil. Então, preste atenção. Quero chamar sua atenção, principalmente, que o ITBI incidirá sobre os direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia. Você viu aí que no inciso 7º do dispositivo 1225 do Código Civil há o caso de contrato de compromisso de compra e venda e você viu aí no 1417 que a cessão, se registrada no cartório de imóveis, se registrada, pode vir e que não tenha direito ao arrependimento, pode vir a incidir também o nosso ITBI. Um abraço, até daqui a pouco. Agora você se sente mais preparado? Se não, assista novamente a aula. Basta clicar e rever. Tome nota dos principais pontos e sempre teste os seus conhecimentos no quiz. Ele é fundamental para melhorar o seu desempenho.